Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Estamos continuando aqui na parte de gráficos do Excel e o próximo gráfico que a gente analisar é o gráfico de linha. Vamos lá direto então para nosso exemplo. Aqui pessoal, a gente tem daquela base de RH, a gente tem uma contagem por pessoas que entraram em determinadas datas de admissão, tá? Então imagina que eu queira saber, por exemplo, se tem algum tipo de tendência de aumento de quantidade de colaboradores que estão entrando na empresa, porque a empresa está crescendo e está contratando bastante, ou o contrário, a empresa, com o passar do tempo, está demitindo funcionários e com isso diminuindo a quantidade de contratações. Tá? Tudo isso a gente poderia ver através de um gráfico de linha. Então, o que a gente faz aqui, pessoal? Mesmo processo de sempre, né? Venho aqui, seleciono todo o intervalo que tem os valores que eu vou plotar no gráfico, clico em inserir, e aqui embaixo ó, eu tenho vários tipos de gráficos de linhas. Os gráficos de linhas sem marcadores, os gráficos de linhas com marcadores, gráficos de linhas empilhadas e assim por diante, tá bom? Tem alguns gráficos aqui, os gráficos de área, que geralmente a gente não usa muito para analytics, porque existem visualizações melhores do que esse. Bom, vamos clicar aqui então gráfico de linha. E aí, perfeito, pessoal. Vou aumentar um pouco esse gráfico. E a gente tem aqui já uma primeira visualização. Não temos aqui muita informação né, do jeito que está o gráfico. A gente precisa formatar mais. Né? Primeiro, a começar aqui pelo eixo. O eixo a gente precisa inserir. Da mesma forma que a gente fez nos outros gráficos, eu vou clicar em selecionar dados. E aí aqui, ó, na parte do eixo horizontal, das categorias, a gente tem que selecionar todo o intervalo. Daqui, segura o Ctrl, vai até lá embaixo e dá um Enter. Então, no meu caso aqui, foi da linha 4 até a linha 104. Só dá um OK, pessoal. Agora, olha lá, o gráfico tem aí a noção dos dias, tá bom? Então, a gente pode aumentar aqui a quantidade de informação, clicando com o botão direito, e adicionar rótulos de linhas. Então aqui a gente conseguiria ter, por exemplo, cada quantidade de admissões em cada um dos dias. Do jeito que está, claro, fica um pouco poluído, né? Então muitas vezes o que a gente faz? A gente simplesmente coloca rótulos nos pontos mais relevantes, como esse aqui, por exemplo. Ó. Basta eu vir aqui, clicar com o botão direito em cima desse ponto de dados e aí ele coloca. Né? Então a gente teve aqui um dia, que foi o dia 5/1 de 2021, que teve a maior quantidade de contratações de toda a série numérica que a gente está analisando. Né? Por outro lado, aqui, ó, esse aqui foi o ponto de mínimo, né? Então, se a gente clicar com o botão direito, rótulo de dados, então só teve um dia que se contratou apenas 5 colaboradores. E aí é interessante a gente sempre olhar os últimos pontos de dados, né? E comparar com esses pontos de máximos e mínimos, tá? Então essa é uma forma aí muito utilizada para analisar e formatar gráficos de linha, tá bom? Bom, pessoal, clicando com o botão direito em formatar série de dados, a gente tem aí as principais formatações habituais dos gráficos, né? Eu poderia colocar com uma outra cor, então a parte eu coloquei cinza. Eu poderia adicionar um marcador, coisa que agora eu não tenho, mas eu poderia adicionar. Quando eu clico aqui ó, em opções de marcador, ele está como nenhum. Se eu colocasse aqui, por exemplo, automático, olha lá, ele iria adicionar esses pontos. Os marcadores nos gráficos de linha são os pontos. Né? Eventualmente, esses pontos são interessantes aí para serem analisados, porque ele marca exatamente onde tem um dado disponível, né, pessoal? O gráfico de linhas, ele é um gráfico que ele liga cada um desses pontos da série. Então, por exemplo, aqui, ó, mais ou menos aqui, não existe um ponto de dados. O ponto de dados está aqui, ó, entre 23 e 17. Mas no meio aqui não tem um ponto de dados. E o gráfico de linha faz essa ligação. Então tomem cuidado, muitas vezes a gente pode achar que tem informação, quando na verdade é só uma ligação dos pontos para dar a continuidade do gráfico de linha. Tá bom? Que mais de informação interessante aqui? Bom, a gente tem os layouts habituais que o Excel traz e pode ser interessante. Né? Olha esse aqui, por exemplo, né? Dá uma visualização legal. Tem outros tipos aqui.
né? E, claro, vai depender aí do gosto e do senso, né, de design que cada um de vocês tem. Mas as informações aqui, a funcionalidade existe, tá bom? Que mais que acho que faz sentido a gente conhecer, pessoal, do gráfico de linhas? O gráfico de linhas, né, ele pode ser utilizado principalmente para séries temporais. Então, geralmente, quando eu tenho o tempo no eixo X, um gráfico de linha é o mais indicado, porque ele dá a ideia de tendência, né? Se está diminuindo, se está aumentando, se está constante. Então, por exemplo, aqui ó, já dá para ver que essa série de contratações, né, vamos até colocar aqui, né, as contratações, elas são bem constantes, né, dentro de algumas bandas. Então, a maior parte dos pontos de dados estão aqui entre 10 e 20 contratações. Então, é interessante para ter uma ideia aí de quão dispersos os dados estão. Será que tem um dia que teve 50 contratações e um outro dia que tem zero? Ou seja, está bem disperso? Ou geralmente ele fica mais ou menos na mesma quantidade de contratação. Então, um gráfico de linhas aqui facilmente a gente conseguiria ver isso daí, tá bom? Outras coisas interessantes, pessoal, para vocês conhecerem do gráfico de linhas em relação aqui ao eixo, né? Perceba que aqui a gente está colocando como categoria cada um das datas no formato mês, no formato dia, mês e ano. Se a gente formatasse aqui essas informações para outro formato, por exemplo, 10 do 3, olha lá. Cadê o nosso gráfico aqui? Deixa eu ver aqui que ele ficou... Aqui, ó. Ficou aqui embaixo. Então, olha só, pessoal. Automaticamente, quando eu formato a minha série numérica, o gráfico de linhas aqui também formata as suas datas, né? Então eu posso diminuir, aumentar a fonte e ele vai criando esses vãos entre as datas, né? Isso é interessante também para não ficar muitas datas na categoria e aí fica difícil de enxergar, tá bom? O último macete que eu vou mostrar no gráfico de linhas é o seguinte, pessoal. A gente poderia criar aqui, ó, vou colocar uma nova coluna, vou inserir. E aqui eu vou colocar o mês, né, simplesmente. Então, ó, eu vou copiar a célula que está em B4 para copiar a data. Só que agora eu vou formatar isso em meses. Como que a gente formata em mês? Aqui, ó, na parte personalizada, eu coloco M, M, M de novo. 3 M's, então a data aqui já é formatada para janeiro. Eu vou fazer isso daqui, pessoal, Ctrl C, vou voltar aqui, ó, vou fazer a mesma coisa aqui, Ctrl V, tá vendo? Que ele já está em referência relativa. Vou dar um Ctrl C, e aí, em março, vou fazer a mesma coisa. Perceba que eu não estou fazendo isso nos outros dias de propósito, vocês vão entender o porquê. E aqui em abril, tá bom? Agora, olha só, pessoal, eu vou selecionar aqui de novo os dados. E aí, no eixo das categorias, em vez de eu simplesmente selecionar essa parte, eu vou selecionar daqui até lá embaixo. Tá? Dou um Enter. Ok? Olha só, pessoal, que interessante. Ó. O gráfico, então, de linha, ele fica com uma subcategoria dentro do eixo. Então, numa série de tempo, é bem interessante ter essa visualização, porque eu poderia simplesmente agora formatar aqui só com os dias. Então eu seleciono isso, né, formatar células, e aqui eu vou querer só o dia. Venho aqui em personalizado e dito D. Clico em OK. Olha lá. Cadê aqui o gráfico de novo? Tá aqui. Olha só como fica a visualização. Muito mais clean, né? Antes a gente tinha as datas, aí completas com dia, mês e ano, uma embaixo do lado da outra. Agora a gente já tem um agrupamento de cada um dos meses e na parte dos eixos os dias, né? Então fica muito melhor aí de se analisar o dado, observar, tá bom? Então esse é um recurso também interessante dos gráficos de linhas, certo, pessoal? O que a gente tinha para falar de gráfico de linha é isso. Então, continuando na próxima aula, a gente vai falar sobre
o gráfico de histograma, um dos principais gráficos para se analisar valores numéricos em uma base de dados. Então, nos vemos na próxima aula. Até lá, tchau, tchau.